Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Messias, um dos colaboradores do Econature. Esse é mais um episódio da nossa série Tecnologias Ambientais. No episódio anterior eu falei do conceito de tecnologias ambientais. Hoje no nosso papo será sobre algumas soluções que vêm sendo utilizadas em diferentes empresas. Caso você não nos conheça, te convido a dar uma olhada nos outros vídeos do canal. E nós temos também uma campanha de financiamento coletivo com diferentes recompensas, como, por exemplo, acesso gratuito a todos os nossos eventos pagos, assim como as gravações dos eventos que já ocorreram. Acesse o primeiro link da descrição para conferir. Bora falar de tecnologias então? Para começar a falar desse assunto, eu quero tratar de tecnologias que não estão diretamente relacionadas ao meio ambiente, mas que geram benefícios ou impactos sobre ele. Muitas pessoas consideram que os computadores não têm um impacto real sobre o meio ambiente. Porém, se analisarmos friamente, ele gera impacto na sua produção e na sua utilização. Você já parou para pensar na quantidade de energia elétrica gasta ao se usar um computador? Ela é enorme. Lá no Giro da Semana, um dos nossos quadros em formato de podcast, eu citei o caso de algumas atividades relacionadas à área computacional, como a minerações de bitcoins, que exigem um número elevado de máquinas, algumas complexas, e um funcionamento prolongado delas. Diante disso, a pegada de carbono gerada por essas empresas é grande, e algumas vêm investindo no uso de redes compartilhadas via nuvem, para assim extinguir a necessidade de mais máquinas e diminuir a necessidade de renovação delas. Outro ponto investido por essas empresas é criar redes de data centers que envolvam ferramentas otimizadas no gasto de energia, melhorando assim a relação entre o gasto e o retorno. E por fim, um outro fator interessante, mas que temos que tomar cuidado ao considerar, é o investimento em trabalho à distância, chamado também de home office. Ele diminui o deslocamento dos trabalhadores e pode contribuir para a redução do gasto de combustíveis fósseis. Mas é necessário muito cuidado, pois há necessidade de analisar todo o ciclo de vida desse processo para avaliar se, por exemplo, não há uma diminuição de gasto de combustíveis fósseis, mas um aumento de gastos de energia ou produção de resíduos. No setor do agronegócio, algumas inovações também estão surgindo e diminuindo o impacto sobre o meio ambiente. Uma tecnologia organizacional crescente nesse setor envolve a união entre agricultura e geoprocessamento, através do que se chama de agricultura de precisão. Existem softwares como o AgroCAD que permitem os agricultores delimitar melhor onde um determinado maquinário vai exercer uma atividade, como arar um solo ou aplicar um defensivo agrícola. Com essa ferramenta se evita, por exemplo, a compactação do solo, problema típico na agricultura. Otimiza-se o uso de recursos naturais e também evita-se o uso incorreto de defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos. Inclusive, sobre os defensivos, já existem bombas costais, aquele equipamento utilizado na pulverização das lavouras, que possuem conectividade com o celular do agricultor. Com isso, ele consegue evitar desperdício ou uso exagerado, o que favorece o meio ambiente. Outros maquinários vêm sendo desenvolvidos para otimizar o processo de seleção de frutos, inclusive voltado a pequenos produtores, como é o caso do Eco Super 3, um despolpador, desmucilador e separador de frutos verdes. Ele permite uma redução de consumo de água que geralmente é elevado nesse processo. Ao tratar do setor industrial, podemos citar dois tipos principais de tecnologias empregadas: a tecnologia de controle de poluição e a tecnologia mais limpa. O primeiro se refere às tecnologias de fim de tubo, e um caso que podemos citar vem lá da China. Esse país é reconhecido pelo grande problema com a poluição do ar,
que vem principalmente das chaminés industriais. Para evitar isso, foi desenvolvida uma tecnologia chamada Solar Assisted Large Scale Cleaning System, que é uma chaminé com um sistema de filtro que barra as partículas chamadas de PM2.5. Essas partículas têm o potencial de agravar doenças cardiovasculares e aumentar a taxa de mortalidade. Elas são classificadas como partículas ultrafinas, com menos de 2,5 milionésimos de metro, e se estima que também tenham causado a morte de 4,1 milhões de pessoas em 2015. Segundo os desenvolvedores, essa tecnologia contribuiu para uma diminuição de 19% da concentração das partículas de PM2.5 no ar numa escala de 10 km² em relação ao ponto de instalação. Já no caso das tecnologias mais limpas, é possível citar como exemplo um projeto implementado na Votorantim Celulose e Papel, em Jacareí, São Paulo. Lá em 1999 foi criado um projeto para melhorar algumas coisas, entre elas os índices relacionados à captação de água e vazão de efluentes, aquele líquido resultante da atividade industrial. A indústria da celulose se caracteriza pelo alto uso de água e vazão de efluentes, e através de medidas como implementação de reaproveitamento de água e tratamento de qualidade específicos, a empresa visou melhorar esses números. Com investimento na casa de 46 bilhões de dólares, foi possível diminuir em 34% a vazão da água captada e em 45% a vazão de efluentes em 3 anos. Um caso que mostra aí o sucesso da implementação dessas tecnologias mais limpas. Para finalizar nossa conversa, quero falar com você sobre os parques ecoindustriais, que também são chamados de ecoparques industriais. A ideia desse conceito é construir áreas de concentração de indústrias, de forma que as mesas tenham objetivo otimizar suas produções para assim evitar impactos ao meio ambiente. A ideia desse conceito é construir áreas de concentração de indústrias de forma que as mesmas tenham como objetivo otimizar suas produções para assim evitar impacto ambiental. Um exemplo de como funcionaria isso é pensar em uma indústria que produz excedente de energia para a sua produção e que acaba destinando o mesmo para outra indústria. Com isso, se evita que tenha um desperdício de energia e se garante o máximo reaproveitamento. Um outro caso envolve ter uma fazenda de piscicultura próximo a um produtor de fertilizantes. A lama vinda dessa fazenda pode ser utilizada como matéria-prima de produção de fertilizantes. Dessa forma, o princípio central das ecoindústrias é que durante a produção não haja desperdício ao longo dos ciclos produtivos, que tudo seja reaproveitado dentro daquele sistema, assim como se diminua ao máximo os gastos de recurso, inclusive de logística, com ações como, por exemplo, compartilhamento de transporte e descarregamento. Alguns exemplos desse modelo de produção são o Ecoparque Industrial de Kalundborg, na Dinamarca, e o Burnside Park, no Canadá. Destacando que em alguns casos o ecoparque pode funcionar como um estimulante para a diversificação da produção industrial, tendo em mente que algumas empresas podem se interessar em fazer parte desses espaços em função de ter produtos que as mesas podem utilizar para otimizar a sua produção. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Ficou claro que as empresas vêm utilizando diferentes estratégias para otimizar a sua produção, assim como diminuir os impactos ambientais. Diferentes setores vêm investindo em formas, desde as mais simples às mais elaboradas. No próximo episódio irei falar sobre tecnologias utilizadas no ambiente urbano, tecnologias presentes no nosso dia a dia nas cidades. Se você gostou, tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até mais.